Poder da fé no perdão. Olha, irmãos, esse texto sempre me incomodou, tá? Eu quero incomodar vocês, e eu incomodo sempre lá no propósito com esse texto. Marcos 11, versículo 24 e 25. Estou com a NVI, tá, Jéssica? Na NVI, irmãos, o versículo 26 não aparece. Então nós vamos ler só o 24 e o 25. Por conta dele não fazer parte dos... umas teorias aí que tem. Mas eu quero ler esses dois versículos. A Bíblia diz assim: portanto, eu digo, Jesus dizendo, Marcos 11, 24. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Não vou ler ainda o outro não, sabe por quê, irmãos? Esse é o versículo que sempre me incomodou. Esse versículo algumas vezes deixa-nos constrangidos, ou então... E aí eu fiquei pensando, que desafio é esse? Vou ler de novo. Portanto, eu digo, Jesus dizendo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. Não é um grande desafio? Aí depois, Jesus fala isso aqui, ó. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Eu vou ler o 26, para que tenha sim na NVI, eu pensei que é outra Bíblia que eu vi que estava assim, que não tinha, né? Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Gente, o assunto era a fé, né? Jesus desafiando a gente, do nada ele coloca essa questão do perdão. E eu fiquei assim olhando para isso e falei assim, o que Jesus está querendo dizer aqui? Quando os discípulos, no capítulo de número 17 de Lucas, e ali Jesus dá uma economizada, diferente do capítulo 18 de Mateus, Jesus vai falar desse assunto sobre perdão. Ele diz assim, ó, abra sua Bíblia aí em Lucas 17. De Lucas 17, presta atenção nos versículos 3 em diante. Por que eu falo que Jesus dá uma economizada aqui? Vocês vão entender essa minha expressão. Lucas 17. A Bíblia diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, se ele não se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Ordem de Jesus. Olha a reação dos discípulos. Versículo de número 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Impressionante como os discípulos falaram assim, tem que ter fé para fazer esse negócio. Em Mateus, qual que é a economia? Em Mateus 18 tem aquela expressão, não é? Dos discípulos quando Jesus fala, Pedro chega todo cheio de orgulho, dizendo, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar alguém que nos ofendeu? Até 7 vezes? Aí Jesus falou para Pedro, não, 7 não, 70 vezes 7. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que na verdade, nós não deveríamos ter mais problemas, e tem um bom número de pessoas que não tem mais problemas com esta questão dessa ordem de Deus sobre o perdão. Mas é preciso ter fé para isso. Por isso é que Jesus estava falando, olha, se você
o que você pedir em oração, creia que você já recebeu e isso acontecerá. Aí logo ele já vai falar, em Marcos 11, que foi o propósito de hoje, ele vai falar, mas se você lembrar, por quê, irmãos? Preste atenção, nenhuma oração que é feita com fé, pode atingir alguém de maneira negativa. Porque você pode ter tanta fé, e você pedir para Deus fazer algo contra a pessoa que te fez alguma coisa. Nós não devemos usar a oração para atingir alguém de maneira negativa, de maneira vingativa. Por isso é que Marcos capítulo 11 tem esse mistério aqui, de Jesus nos desafiar a ter uma fé, acreditar que o que estamos pedindo em oração, se nós crermos, isto vai acontecer. Aí logo ele fala, mas se você lembrar que tem alguém, aí vem então, ele vai dar um pequeno ensinamento aí, e o tema é a dificuldade dos discípulos. Volte de novo para Marcos, continue olhando para a sequência desse texto. Marcos, capítulo 11, versículo 24 e 25, nós lemos, e o 26. Agora você vai olhar antes, para o versículo de número 20, o mistério está aqui. Foi depois de Jesus ter falado essas coisas, depois de ter acontecido isso com a figueira, é que Jesus falou do assunto de fé. Olha comigo, de manhã ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes, aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Pedro, lembrando, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus, e asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Entende por que a fé está ligada diretamente a essa questão do perdão? Que figueira é essa? Que monte é esse? A dificuldade que alguns têm de remover esse monte da mágoa, do ódio, do agravo que sofreu. Irmãos, não vamos brincar aqui que é fácil chegar para uma pessoa, olhar para esse texto e ameaçar as pessoas com o versículo de número 26. Talvez a sua história, a história da maioria aqui, tenha um nível de perdão que para você é fácil. A ofensa não foi assim não, mas tem algumas ofensas que atingem diretamente a alma da pessoa. Machuca e machuca muito forte. É por isso que Jesus diz, coloca uma espécie de uma ameaça, lute contra isso. Você precisa tirar, por pior que seja o agravo que você sofreu, você precisa tirar esse indivíduo do lugar errado da sua vida, e para isso precisa ter fé. E se você tiver fé, esse monte vai sair. Se você tiver fé, o impossível vai acontecer. E se você tiver fé, você não vai usar essa fé para o mal, para atingir alguém. É por isso que logo depois que Jesus fala, que se você crendo, você crê, isso já aconteceu, aí logo ele fala se você lembrar que, se alguma pessoa te fez algum mal, perdoa essa pessoa, é porque ninguém pode ser alvo de uma oração poderosa,
e essa pessoa vai sofrer depois dessa oração. Isso era coisa do Antigo Testamento. Algumas acontecia, outras não. Mas muitas orações, em forma de maldição, foi lançado sobre pessoas. Por isso, irmãos, que há poder na fé nesse tema chamado perdão. Cada um de nós aqui temos alguma história nessa área. A maioria de nós está tranquilo com relação a isso. Já aprendeu, já sabe o que fazer, mas muita gente ainda está na luta. E todas as vezes, é muito interessante, todas as vezes que este tema, perdão, entra no nosso radar, na nossa vida, nas ministrações, ele sempre vem com um desafio para algumas pessoas. E a gente tem que então ministrar a palavra, é uma questão de fé. Há poder na sua fé para você tirar esse monte de amargura, de dor, lembranças horríveis, coisas que machucaram. Aí vem a Bíblia e diz: só creia. Agora veja o segredo que o apóstolo Paulo pegou e nos liberou para a gente ser ministrado nessa noite. Vá lá em 2 Coríntios. Capítulo 2. O apóstolo Paulo vai nos dar a chave aqui para a gente poder fazer isso. Olha que coisa linda, irmãos. Capítulo 2 de 1 Coríntios, do versículo de número 5. Antes de falar, eu quero dizer aqui, este caso de 2 Coríntios 5, ou melhor, esse caso de 2 Coríntios 2, está ligado a, quando você lê 1 Coríntios 5, daquele indivíduo que estava cometendo um ato vergonhoso com a esposa do pai dele, aí Paulo manda excluir o cara. Aqui ele está falando sobre o perdão daquele pecado. E quando Paulo está falando sobre esse perdão, ele diz assim, ó: se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte, estou lendo 2 Coríntios 2,5, tá? Mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo está falando assim, ó, a ausência de perdão traz muita tristeza. Para o não perdoado e para quem não está perdoando. Mas vamos continuar aqui. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para ser perdoado, aí vem a chave. Perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Gente, olha aqui para mim, porque depois vem um versículo que é muito bom você saber, mas depois eu vou ler. Você precisa exercitar essa história de que você é um crente em Cristo Jesus, para você se livrar dos fardos pesados que a vida coloca sobre os seus ombros, e você precisa trocar com Cristo. Fardos pesados de falta de perdão,
fardos pesados, de dores, de lembranças terríveis. Aí vem Jesus e fala: deixa isso comigo. Você lembra de Mateus 11, 28 a 30? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que está causando cansaço tem que ser entregue para Jesus e pegar o fardo de Cristo. Então, quando Paulo usa essa expressão assim, ó, na presença de Jesus, é o mesmo que em nome de Jesus. Então, essa dificuldade, então, pela fé, no nome de Cristo, no poder que há em Cristo Jesus, você então pega a sua oração e você vai crer que a oração que você vai fazer para Deus lhe dar força, para você perdoar, já aconteceu e Ele já liberou. Porque em Cristo Jesus, tudo é possível. Por isso que Paulo diz aqui, ó, eu fiz isso. Paulo estava longe, irmãos. Ele está escrevendo para Coríntios. Aí esse cara apronta lá, a igreja não se preocupa. Aí Paulo fala: olha, entrega esse cara para o diabo. Entregar para o diabo, no contexto de Paulo, era só excluir da igreja. Está na igreja, está com Deus. Está fora da igreja, está na mão de Satanás. Essa era a concepção de Paulo. E aí vem, Paulo falou: olha, perdoa. Libera ele, para ele não ser consumido por tanta tristeza. Traga ele de volta para a comunhão. Aí Paulo fala: sabe por que vocês têm que fazer isso? Por causa de como Satanás se aproveita da ausência de perdão. Olhe para o versículo de número 11 agora. 2 Coríntios 2:11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos as suas intenções, ou como a maioria das Bíblias diz, os seus ardis. Irmãos, a ausência do perdão, por isso tem que botar fé nisso, por isso tem que botar o nome de Jesus nisso, por isso tem que botar Jesus nessa história, e não seu coração, não a sua lembrança, não a dor que causou, mas Jesus, para que você use esta fé, o poder da fé no perdão. Porque senão, você está correndo dois riscos. Um é essa, de Satanás deitar e rolar na sua vida. Ele vai usar isso contra você. Como é ruim lembrar de coisas assim. E eu sei como as lembranças corroem a gente, tá? Eu sei como é que é isso. Até que você se liberte e saiba administrar as suas lembranças. Elas não vão parar de causar dor. Mas quando você coloca Jesus nessa história, aí você vai lembrar daquela afirmação que sempre faço aqui: tudo que você não pode fazer, tudo que você não consegue fazer, e tem que ser feito, Jesus faz no seu lugar. É tudo que você não pode, tá? Não é tudo que você não quer, não. É o que você não pode. Porque, gente, tem crises graves nisso. Tem pessoas sofrendo com isso. Aí chega eu, todo libertinho. Não, irmão. Declara, fala. Não, as pessoas, não é tão fácil assim, irmãos. Por isso eu quero desafiar você. Primeira coisa que Jesus está dizendo: você ora, e a oração já lhe dá um poder sobrenatural. E essa oração, acompanhada com o estímulo da Bíblia, olha, você está orando, creia que Deus já te abençoou nessa área, e isso vai acontecer. Agora, Deus vai te dar discernimento para isso, porque é uma oração, não é aquelas coisas doidas, eu declaro, eu faço, não. Oração é uma conversa com Deus, e na oração a gente fala e ouve.
Então, nessa conversa, Deus vai deixar bem claro para você: olha, eu vou te atender assim, assim e assim. E você vai falar: obrigado, Senhor. Talvez não é do jeito que você está querendo, mas com certeza é do jeito que você está precisando. Por isso é que aí vem, né, toda a Bíblia trazendo para nós esta questão de sermos gratos e confiarmos mesmo. Deus está no controle disso daqui. Deus está no controle disso daqui. Então, queridos, o poder da fé no perdão tem o segredo mais revelado de todos: Jesus Cristo. Então, o que você vai fazer com as picuinhas, coisas pequenas? Porque a gente é muito mole, a gente é muito sensível, né? De vez em quando alguma coisa te ofende assim, você, nossa, não me toque nem me rele. Desde essas pequenas coisas, essas pequenas rusguinhas, até coisas profundas. Até coisas profundas. Não duvide de você disser isso mesmo para si: Senhor, em nome do Senhor Jesus, esse indivíduo, essa pessoa está perdoada. Isso é com o Senhor. Não tem nada a ver com o que eu estou sentindo, não tem nada a ver com as minhas lembranças, tem a ver com a minha disposição de não deixar de maneira nenhuma, de que eu viva debaixo de uma pressão de não receber o perdão de Deus dos meus pecados, e Satanás se aproveitar disso. Então, como você vai fazer, querido e querida? De maneira mais simples: verbaliza, só verbaliza: está perdoado em nome de Jesus. E isso é entre você e Deus. Com o tempo, essas coisas vão ficando dentro do limite da sua cruz que você tem que carregar. Aí a gente toma a nossa cruz, com os agravos que sofremos, e chegamos à estatura do varão perfeito, que é o alvo de Cristo para nós. Então, queridos, use a sua fé nessa questão do perdão. Por isso é que Jesus vai nos lembrar aqui. Vou ler de novo o texto, pode vir, André. E aí a gente vai ser ministrado aqui. Abra lá de novo, fique com o que está escrito. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Marcos, capítulo 11. Versículo 24 e 25. Portanto, eu digo, é legal que isso aqui é Jesus dizendo. Jesus dizendo: eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Creiam que já o receberam. E assim sucederá. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é uma crença, é assim que eu creio. Nós temos um coração enganoso, nós temos um coração condenador, mas eu vou dizer para vocês o que eu creio. O crente em Cristo Jesus, ele cai em algumas mentirinhas do coração dele, quando ele acredita que ele não perdoou. É uma mentira. Se você foi perdoado por Deus, se você tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não tem como, com o perdão que você recebeu, de ser um pecador perdido, você não conseguir liberar perdão. Então esquece o que você está sentindo, verbaliza, e não fique com medo dessa pressão do versículo de número 26. Mas tome posse. Só perdoamos alguém, irmãos, porque recebemos
o perdão de Deus. Nós não perdoamos alguém para sermos perdoados. Porque fui perdoado, eu não consigo viver sem perdoar as pessoas. Não está em você, está no Cristo que habita em você através do Espírito Santo.